Alô, veterinário, se você deixa o seu paciente internado e fica monitorando por temperatura retal, débito urinário, qualidade de pulso periférico, sabe? Palpação de pulso arterial da femoral, por exemplo, pressão arterial, você precisa ver esse vídeo, porque você pode não estar monitorando ele da forma adequada, ou seja, ele pode estar com essas variáveis hemodinâmicas dentro da normalidade e ainda assim ele estar num quadro de emergência. Então vem comigo porque aqui tem tudo desenhadinho para você. Mas antes eu já vou convidar você a clicar nesse vídeo para curtir, para a plataforma entregar para outras pessoas. Você sabe que é importante isso para a gente, para a nossa classe. Deixe seu comentário também depois no final dizendo o que você achou, pedindo outros conteúdos, porque aqui tem todo o conteúdo de valor desenhadinho para você. Aliás, eu já deixei aqui preparadinho questões de hemodinâmica muito importantes para a gente começar a discutir agora, sempre de um jeito muito didático. Então, vem cá comigo. Primeiro ponto que a gente tem que recordar sobre hemodinâmica é o que é linha central versus linha periférica. Linha central da hemodinâmica é representada por esses três sistemas: cérebro, pulmões e coração. E o que não é linha central? É linha periférica. Quem é linha periférica? Todo mundo que não é linha central. Isso inclui pele, membros, outros órgãos, outras vísceras que são importantes, mas nem tanto, para manter a vida. Isto inclui os rins, isso inclui os intestinos, e aí a gente tem que se lembrar que se esses órgãos, embora sejam linha periférica, não estiverem perfundidos de maneira razoável, começa a dar ruim. Porque é daí que começa a translocação bacteriana, é daí que começa alterações mais graves no paciente que muitas vezes a gente não consegue controlar, e vai virar um quadro de sepse, choque séptico, enfim, situações que muitas vezes a gente acaba negligenciando e o paciente é quem paga o preço. Então vem cá para entender a questão comigo, ó. Quando eu falo de linha central, e linha periférica, a gente tem que se lembrar de questões diferentes da hemodinâmica. Então, eu tenho parâmetros que a gente afere que são relacionados à macrocirculação e parâmetros que são relacionados à microcirculação. Então, quando eu falo de macrocirculação como um todo, a gente tem, por exemplo, nível de consciência, como é que está, se o paciente está em estado de alerta ou se ele chegou mais sonolento, mais abobalhado, enfim. Pressão arterial também é um parâmetro macrocirculatório, frequência cardíaca, temperatura retal, que representa a temperatura central, débito urinário, pulso periférico. Isso quer dizer que esses parâmetros estão me dando informações hemodinâmicas a respeito da linha central, ou seja, tudo que o organismo está fazendo para manter a vida no cérebro, nos pulmões e no coração, porque se algum desses sistemas parar, acabou tudo. Então, os outros, ele ainda tem tempo de tentar fazer alguma coisa. Isso quer dizer que um paciente com pressão arterial normal não necessariamente esteja bem do ponto de vista hemodinâmico. A mesma coisa com nível de consciência, a mesma coisa com frequência cardíaca, temperatura retal, débito urinário, pulso periférico. Por isso eu comecei provocando você, que se você deixa o seu paciente internado, mesmo que seja no day care, aquele tipo de internamento que você fica observando o paciente durante o dia, depois manda para casa, enfim, e se você está usando só esses parâmetros, mesmo que eles estejam ok, isso não garante boa circulação. Aliás, os estudos dos últimos anos têm mostrado muito isso, que mesmo dentro da normalidade desses parâmetros, isso não garante que o sistema, que os tecidos estejam recebendo oxigenação adequada. E aqui eu venho recordar outros conceitos importantes. Você sabe que as células dos nossos pacientes são altamente dependentes de oxigênio. Por isso que a oferta, a entrega de oxigênio para as células é 4 vezes maior do que o que ele de fato necessita, para garantir que se houver algum imprevisto, está chegando bastante oxigênio lá. E a gente precisa lembrar o seguinte: como é que o oxigênio, que é um gás, vai chegar na célula? Ele vai chegar pelo sangue. Então, eu tenho como uma fórmula do delivery de oxigênio, da entrega de oxigênio para a célula, eu dependo de um fator mecânico, que é o débito cardíaco. Por quê? Porque o débito cardíaco, deixa eu colocar esse desenho um pouco mais para cá, é o que vai me garantir que chegue sangue suficiente até essa célula. Mas só chegar sangue não me interessa. Por quê?
porque o oxigênio tem que estar aqui neste sangue. E você sabe que ele é um gás que tem um índice de solubilidade muito baixa, portanto, ele tem que estar sendo carreado por alguma proteína, que no caso é a hemoglobina. Então, a fórmula do delivery de oxigênio contempla um componente mecânico, que é o débito cardíaco, e um componente químico, que é o conteúdo arterial de oxigênio. Resumindo, para eu garantir que o oxigênio de fato chegue em qualquer célula tecidual, eu preciso que chegue bastante sangue e que o sangue arterial contenha oxigênio de forma adequada para esse oxigênio ser entregue até aqui. E quando eu monitoro estes índices, essas variáveis, eu não estou garantindo que esteja chegando oxigênio aqui nessas células. E aí que está o grande problema. Por quê? Porque eu posso ter uma macrocirculação adequada e ainda assim não estar entregando oxigênio suficiente para os tecidos. Isso quem me garante são os índices da microcirculação. Aí são diversos. Se você tem UTI, tem acesso à hemogasometria e tudo mais, tem acesso a colocar catéteres invasivos no seu paciente, então você tem condição de pegar todos os índices que vão nos garantir tudo isso. Só que a gente está optando, nos últimos anos, por invadir cada vez menos os nossos pacientes. Então, alguns índices de microcirculação podem ajudar você, inclusive, no seu serviço, mesmo que ele não seja muito equipado. Por exemplo, o lactato. O lactato é uma substância química produzida pelas células que ele começa a aumentar na corrente circulatória quando eu tenho redução da entrega de oxigênio para a célula ou aumento do consumo de oxigênio por essa célula. Eu também tenho condição de saber como é que está o delta-TCP. Vamos falar rapidinho desses dois índices? Então vem comigo, já deixei preparadinho aqui, ó. Até já chamei o Rex, se você conhece o Rex, fica mais fácil. Vamos recordar rapidamente o seguinte: a glicose ela vai entrar na célula pela ação da insulina, e aí ela vai ser convertida em piruvato. Não vou entrar no mérito do mapa metabólico muito a fundo, mas quando tem piruvato suficiente, esse piruvato vai entrar numa outra organela citoplasmática, que é a mitocôndria, que você sabe que é a usina celular que produz a energia. Então, esse piruvato produzido foi para a mitocôndria e daí ele vai formar o número de ATPs necessários. Quando eu tenho diminuição de oxigênio, quais quadros que isso pode levar a isso? Doenças cardiorrespiratórias, traumas, sepse, enfim, diversas condições clínicas emergenciais que você tem na sua rotina com toda certeza. Na falta de oxigênio, esse piruvato vai virar lactato. O lactato vai sair da célula, vai pegar a corrente circulatória e você tem condição de dosar esse lactato através de um aparelho chamado lactímetro. E aí, você tem condição de saber como que está esse paciente do ponto de vista de microcirculação. É um aparelho relativamente barato que você consegue fazer, mas o que a gente faz na rotina não é dosar uma vez apenas o lactato, mas o clearance do lactato, ou seja, você vai dosar o lactato no tempo zero, quando o paciente chegou para você, e aí, dependendo de cada afecção, você vai esperar 30 minutos ou 2 horas, e aí tem todos os algoritmos para isso, vai dosar de novo para ver se a sua abordagem terapêutica foi suficiente para levar a um bom prognóstico. Portanto, o lactato se torna um marcador prognóstico importante de baixo custo e que nos dá bastante informações. Precisa ter na sua clínica. Outra ferramenta é o termômetro de periferia, que eu já deixei o Rex aqui, não sei se você conhece o Rex, que a gente usa para pegar o delta-TCP, que é a diferença de temperatura centroperiférica. Então, vamos supor que a temperatura retal, que ela isolada representa um parâmetro de macrocirculação, tenha dado 39 graus Celsius. Essa que você coloca o termômetro via retal. E aí você afere a pressão periférica com o termômetro de periferia. Vamos supor que, hipoteticamente, tenha dado 33 graus Celsius. O que é o delta-TCP? Diferença de temperatura centro-periférica. Nessa situação hipotética, 39 menos 33, que daria, vamos desenhar melhor aqui, 6 graus Celsius. Um delta-TCP de até 6 graus Celsius me diz que a periferia, sim, está recebendo perfusão adequada.
Quando o delta-TCP está maior do que 6 graus Celsius, isso me mostra uma vasoconstrição periférica muito profunda. Então, o paciente pode estar com a pressão arterial dentro da normalidade, mas às custas de muita vasoconstrição. E aí, eu com um termômetro que custa relativamente barato, que eu afiro a pressão aqui na periferia da pele, tem todas as características que tem que usar. Aliás, se você quiser que eu entre mais a fundo num desses dois assuntos, lactímetro ou delta-TCP, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de gravar um vídeo mais pormenor sobre isso. E aí ele vai me mostrar também como é que está a vascularização daqueles órgãos de periferia, o que inclui rim, que inclui intestino e etc., porque eles representam periferia. Então, delta-TCP maior do que 6 graus Celsius mostra vasoconstrição periférica, portanto, mostra menor perfusão periférica. Eu consigo saber do ponto de vista microhemodinâmico, com duas ferramentas básicas que me ajudam muito, não custam tanto e são relativamente fáceis de interpretar. Claro, cada uma com todas as formas de interpretação, tem as questões que levam a falso positivo, falso negativo, que a gente pode discutir num próximo vídeo, se você deixar aqui para mim inscrito. Aliás, eu quero te convidar para clicar no link abaixo e se cadastrar numa lista de espera para os meus cursos. Você sabe que, eventualmente, eu lanço cursos de cardiologia e hemodinâmica, todos desenhados assim, amparados pela ciência de tempos em tempos, e como a demanda é muito grande, às vezes eu tenho que cancelar as inscrições antes da hora. E para você não ficar de fora do meu próximo lançamento, entra da lista de espera, porque todo mundo da lista de espera acaba tendo conhecimento antes dos lançamentos, acabam tendo mais vantagens de preço, enfim, de logística e tudo mais. Então eu convido você para clicar e se inscrever nessa lista de espera, porque vale muito a pena, vai te ajudar na prática. Então fique com Deus até o próximo vídeo, que até lá a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. A gente se vê.